nós vamos falar de saúde. Ao longo da vida, 1 em cada 10 pessoas terá algum problema na coluna. A origem dessas dores e lesões podem ser de origem genética. Porém, os maus hábitos, como a má postura, o sobrepeso e o sedentarismo, são os maiores vilões desses desconfortos, Renata. César, no Você, o Doutor de hoje, nós vamos conhecer melhor a prevenção, as causas, sintomas e tratamentos de alguns dos principais tipos de problema da coluna. E quem nos traz todas essas orientações preciosas é o médico de família, doutor Antônio Spreuser. Bom dia, doutor. Bom dia, Renata. Bom dia, Seja sempre muito bem-vindo aqui. Agora a gente quer saber o seguinte, qual é a função e como é feita a divisão da coluna vertebral, doutor? Então, Renata, a nossa coluna, ela serve para quê? A principal função é segurar o nosso corpo, manter a postura, levar você para todos os lugares e fazer todas as atividades. Então, normalmente, nós costumamos dividir a coluna em várias regiões que eu vou mostrar para vocês agora. Então, normalmente, nós temos a coluna cervical, C1, C2, C3, né? A gente fala pela letra, a torácica, T1, T9, T10, a lombar, L1, L3, L4 e a sacral. Então, com essa divisão, quando você fala, eu estou com um problema na L5, você já sabe que é a lombar, quinta vértebra lombar. Quando eu falo a C4, cervical, quarto. Então, você localiza onde é o problema da coluna. É mais fácil. Só de você falar, minha L4, L5 já pegou aqui, doutor. Pronto, você já sabe, ó, o César Filho L4, L5, ele já sabe onde está o problema. Agora, doutor Spreuser, a hérnia de disco é um problema muito comum, né? Isso, muita gente sabe disso. Agora, a verdade é que ele está associado aqui ao sedentarismo, ao sobrepeso, à má postura. Você já falou as principais causas. Não, você está certo, é verdade. Olha só que coisa. Só para lembrar um pouco da anatomia, aqui é uma vértebra, aqui é outra vértebra. Para separar uma vértebra da outra, a gente tem um disco, que é uma cartilagem bem elástica. Essa substância amarela é um nervo, não é? Então, agora eu vou mostrar para vocês numa animação como que a hérnia de disco ela é formada. Então, com essa história que o César acabou de falar, de levanta, vai, olha só, pega peso, sobe escada, o nosso disco que está ali no meio, ele pode sair do lugar, principalmente em pessoas obesas, ele sai do lugar e comprime aquele nervo amarelinho ali atrás, olha. Comprimir o nervo, isso chama-se hérnia de disco. E muitas vezes esse disco, ele pode romper e o conteúdo de dentro também comprimir este nervo aqui. Então, quais são as principais características, né, da hérnia de disco? Ela pode afetar diferentes partes da coluna. Apenas a minoria dos casos é cirúrgico, porque a grande maioria é reabilitação, fisioterapia, RPG, e pode acometer qualquer idade, mas não tem uma idade certa para acontecer, não. Pode dar em adolescentes, pode dar em adultos jovens, pode dar em idosos. E os principais sintomas, né, que a gente tem que focar muito isso, não pode esquecer, a dor pode ser localizada ou irradiar para outros locais. Pode descer para a perna, pode pegar o braço, então pode ser difusa. Dificuldade em realizar movimentos, principalmente movimentos de marcha, levantar da cama, subir uma escada, fazer atividade general, sensação de dormência ou formigamento. E essa sensação de dormência ou formigamento pode dar nos dedos, nas mãos, nos pés, no abdômen e diminuição da força muscular. Essa diminuição é tão importante que às vezes a pessoa não consegue andar direito, porque há fraqueza do membro acometido. Então é muito importante se lembrar dessas características. Quando vai para a perna, como mostrou a animação, aí é o nervo ciático. É o nervo ciático, né, que exatamente. Vem em cima e vai até lá embaixo. O disco vai, ele comprime aqui o nervo ciático, César Filho, aqui nessa região, e o ciático todo desce lá para o pé. Agora tem uma pergunta pessoal que eu tenho certeza que muita gente em casa também vai se identificar. Eu nunca fiz a cirurgia, porque existe uma cirurgia para correção, para retirada do disco e colocar um fixador ali, não é isso? Exatamente. Eu tenho 2 amigos que já fizeram e que falaram, olha, melhorou 90% durante 9, 10 meses, depois a dor retornou. Então, cada caso é um caso, cada caso é um caso, e às vezes a cirurgia ela é definitiva, operou, resolveu, mas às vezes pode ser que não, porque a pessoa, César Filho, quem está sofrendo,
não, por exemplo, não perdeu peso suficiente, não fez aquela fisioterapia. Continuou com os maus hábitos, então voltou. Vai provocar em outro lugar, em outro disco. Exatamente. Então, o fortalecimento muscular é fundamental. Certo. Só que às vezes você não faz tudo direitinho, né? É verdade. Doutor, a hérnia atinge assim todo mundo, cada um tem um caso. Eu tenho um caso em casa, meu marido Diego, você sabe que ele sofre muito da hérnia de disco na cervical. Sim. Agora, uma dúvida é, ele não sente tanto a dor no pescoço, mas sim muita dor de cabeça, tontura e às vezes até a visão embaçada. O que tem a ver com o pescoço? Então, acontece que, vamos supor que aqui é a cervical, né? Tá vendo esse nervo aqui, Renatinha? Esse nervo, ele pega várias regiões do seu corpo. Só que, às vezes, o comprometimento desse problema nervoso vem lá de cima e afeta, esse nervo, ele é um barbante, ele pega tudo. Então, pode afetar o cérebro, pode dar dor de cabeça, alteração visual, equilíbrio. Então, quando a gente trata uma hérnia de disco, a gente tem que tratar o paciente holisticamente, mexer nele como um todo. Fazer fisioterapia, equilíbrio é fundamental. Agora, vamos sair da hérnia de disco, vamos para o bico de papagaio, que é outro problema. Agora, a pergunta é uma doença exclusiva dos idosos, bico de papagaio? Geralmente, ela dá mais em idosos. E lembrando do bico de papagaio, aqui tem a vértebra, aqui tem o disco, o nervo, né? E aqui tem outro. Quando você tem muito impacto, ocorre uma calcificação nessa vértebra, que eu vou mostrar numa animação para vocês melhor. Então, toda vez que você tem um impacto constante, movimentação errada da coluna, você fica numa posição torta, olha o que acontece com a vértebra. Cresce esse bico na frente, que é um osso, é uma ossificação errada, olha. E compara com o da direita, que é normal, esse bico de papagaio, ele é chamado osteofito. E ele tem características que a gente sempre tem que lembrar. Primeiramente, pode surgir após os 50 anos e geralmente acontece em pessoas com má postura, porque essa má postura pressiona tanto as vértebras que forma este bico de papagaio. E os principais sintomas, quais são os principais sintomas do bico de papagaio? Dor forte na região lombar ou na região cervical ou na região sacral também. Qualquer região da coluna pode dar. Depois, sensação de formigamento nas pernas ou nos braços, até no pescoço você pode sentir formigar com o bico de papagaio. Você tem uma diminuição da força muscular e vocês estão percebendo que os sintomas entre uma doença e outra são muito parecidos, porque pega nervo e músculo e limita os movimentos. Precisa tomar muito cuidado porque essa limitação de movimento pode sugerir quedas, podem aparecer quedas. E aí você pode fraturar um fêmur, fraturar um húmero, aí é mais difícil. O que a gente percebe também é que cada vez mais, até por causa da tecnologia, dos telefones celulares principalmente, os mais jovens estão tendo uma postura muito ruim e vão ter prejuízos sérios no futuro, certamente por causa dessa má postura, né, doutor? Bem lembrado o que você falou, cada vez mais a gente nota pessoas no metrô, nos ônibus, no transporte, na rua, olhando cada vez mais. E lembra, o peso da cabeça, ele dobra, ele triplica com a posição errada. Então, tomem cuidado todos que estão vendo esse programa. Agora, doutor, falamos aqui de sedentarismo, tem pessoas que praticam exercícios, mas com cargas muito altas. É verdade. Isso também pode ser prejudicial, pode causar, por exemplo, artrose? Pode sim, César Filho. É uma das causas fundamentais da artrose. Lembra que a artrose da coluna é assim. Essa aqui, a vértebra, essa é outra. Quando ocorre uma degeneração, não tem um arcabouço ósseo perfeito, como eu vou mostrar para vocês nessa arte. Normalmente as vértebras, elas têm uma arquitetura perfeita. Mas olha o que acontece agora. Excesso de peso, obesidade, deforma a vértebra, deforma essa função e isso chama-se artrose. E quais são as características da artrose da coluna? Afeta também diferentes regiões, a cervical, lombar, etc. E, o que é mais importante, você pode afetar qualquer tipo de movimentação e os idosos podem ter muita dor e limita o movimento. Então, quer ver os principais sintomas? Olha só. Então, a artrose é muito difícil porque a dor é intensa e piora com o movimento. Você sai da cama, a pior hora é sair da cama. Você vai pôr o pé no chão, você não consegue andar muitas vezes. Dificuldade de movimentação, principalmente você que vai fazer compra em supermercado, você que vai passar uma roupa, vai lavar qualquer coisa, dói. E sensação de formigamento nas pernas, braços e pescoço. Então, artrose é uma doença que é progressiva e a gente precisa tomar muito cuidado com ela. Agora, doutor Sprosser, em todas elas, hérnia de disco, bico de papagaio, na artrose, eu vou contar o meu caso. Muitas vezes eu tento não tomar medicação. Sim. Eu tento segurar o máximo, mas tem dia que
quando vem a crise, eu tenho que tomar um anti-inflamatório para melhorar. Até que ponto a medicação pode entrar ou não? E sempre, evidentemente, eu faço isso porque tem acompanhamento médico. Então, sempre lembrar que o medicamento, César Filho, ele tem que ser prescrito por um colega. Sim. Um reumatologista, um ortopedista, um clínico, que está acompanhando o seu caso. Um fisioterapeuta. Fisioterapeuta, porque o medicamento sozinho, ele é muito limitado. Isso. A gente sempre sabe que a fisioterapia, a RPG e aquela dor o que você sente... alongamento, né? é fundamental. Mas também precisa tomar muito cuidado para fazer massagem, hein? Precisa tomar muito cuidado com fisioterapia. Não é qualquer um que pode mexer, porque pode piorar muito esses casos daí. É aquela história de você chegar, esse aqui tem uma mão boa, vou fazer com ele. Não, tem que saber exatamente qual é o problema, o nível de dor e o nível do problema também, né, doutor? Exatamente, porque às vezes uma massagem mal feita, a pessoa sai de cadeira de roda da fisioterapia. Verdade. Tem que tomar cuidado. Então vamos saindo agora da artrose, vamos para a artrite. Vamos. Ô doutor, é verdade que a artrite ela tem uma relação com a hereditariedade? Tem sim. Nós temos vários tipos de artrite. Sempre lembrar das articulações, esses pontos aqui articulares têm uma inflamação muito contínua e progressiva. Como eu vou mostrar nessa arte para vocês de animação, entre as vértebras ali, você pode ter uma doença autoimune, um problema, por exemplo, você teve Covid, pode ter depois uma artrite. E quais são as características dessa artrite? Mais comum nas mulheres, por produção de anticorpos, e também existem diferentes tipos de artrite, como a artrite reumatoide, a artrite psoriática, a artrite autoimune. Então, tem vários tipos de artrite que podem acometer. Os principais sintomas da artrite, vocês vão ver que é mais ou menos muito parecido, né? Sensibilidade ou dormência no pescoço, ou na coluna lombar, ou nas pernas, e também tem muita dificuldade de movimentação, porque essa dor lombar se estende até as nádegas, coxas ou pernas, e pode também afetar a cervical, pegando o ombro e os braços. Sensação de trituração, parece que os ossos encontram uns nos outros, assim, parece que está queimando essa região aí. E também tem a deformidade na coluna vertebral, causada pela artrite, e a artrite também causa essa deformidade. Doutor, a gente falou de medicação. Por exemplo, a reposição de cálcio, neste caso, ela é indicada? Então, se você tem um cálcio no sangue normal, você não precisa repor cálcio. Okay. Então, a orientação é sempre você fazer alguns exames para fazer diagnóstico. Já que a gente está fazendo em diagnóstico, né, César? É porque são todas muito parecidas, exatamente. Né? E como é que eu vou saber se o meu problema é hernia de disco, bico de papagaio, artrite, artrose? Então, boa pergunta. Então, o que a gente faz? Em primeiro lugar é o exame clínico, o exame médico. Você vai lá, vai palpar, vai sentar na poltrona, vai ficar assim perfeito em frente a mim. Só de olhar para você, eu já sei se você tem algum desvio ou não. Claro que você está num pronto-socorro com muita dor, a gente primeiro faz um raio-x, e o raio-x já dá muita orientação. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente vê que a coluna está totalmente torta, a pessoa tem uma escoliose. A chapa, às vezes, da bacia, da cervical, ajuda muito o clínico e ortopedista na emergência, dar um diagnóstico. Agora, você está vendo um caso, não tem jeito, o raio-x está duvidoso, tem que partir ou para uma tomografia ou para uma ressonância magnética, que são os exames de eleição para fazer diagnóstico. Né? E o tratamento, que é o principal agora que a gente vai falar. Então, o tratamento ele é baseado numa série de condutas. A primeira é você tirar a dor. Tem que tirar a dor da pessoa. Então, dá um analgésico, já pronto, a pessoa já está mais bem-humorada, já está, né? Ninguém merece ter dor. Depois você pode dar um anti-inflamatório não hormonal. Esses anti-inflamatórios não hormonais são muito potentes quando associados com analgésico. Sempre associar ou não corticoides, a cortisona funciona, tira inflamação, você pode dar corticoide via oral ou injetável. E, se não melhorar, terapia calor-frio. Calor-frio ajuda bastante a desinflamar a raiz nervosa. Além disso, fisioterapia e reeducação postural global, chamada RPG, massagem, é muito importante também. E, além disso, infiltração. E essa infiltração nós fazemos na tomografia com injeção de corticoide junto com analgésico. Tira a dor e ajuda muito. Agora, se nada disso resolveu, a cirurgia com uma equipe multiprofissional que tem experiência ajuda bastante. Então, é por aí.
Tem que fazer tratamento, tem que fazer diagnóstico e cuidar da coluna. Renata, como você aprendeu na educação física, barriga para dentro, peito para Peito fora. para fora, entendeu? coluna, Assim, amigo, coluna. Agora, o difícil é dizer isso para quem já tem um problema na coluna. É uma dor muito grande, né, doutor? Verdade. Quem tem sabe. E o público também participa enviando perguntas pela internet. E a Aline Aparecida Costa diz que tem dores horríveis na coluna e dormência também, doutor, nas mãos e nos pés. E ela notou também que após contrair a Covid-19, esses sintomas pioraram. A pergunta é, existe uma relação da dor da coluna com a Covid? Existe sim. Nós sabemos que a Covid há um processo inflamatório difuso no corpo inteiro, com essas produções das citoquinas. E imagina essas citoquinas agora agindo no processo inflamatório da coluna. Então, no seu caso, você está certa, pode sim ter relação e o tratamento ele tem que ser efetivo. Procura o ortopedista, reumatologista para tentar associar anti-inflamatório, corticoide até infiltração. Tá Doutor, bom? nós temos uma outra pergunta, também enviada pela internet, da Denise Neves. Ela tem 34 anos, 1,55 m de altura, portanto ela não é muito alta, Sim. E pesa 70 quilos. Também sofre com muitas dores na coluna. Ela quer saber se, no caso dela especificamente, o problema está ligado diretamente ao peso. Olha, como você tem essa altura e o teu peso, você está com um IMC muito alto. Então, realmente, o teu sobrepeso, até a obesidade tipo 1, a gente teria que trazer você mais para baixo. Perder peso, fazer muita fisioterapia para fortalecimento muscular. E essa associação de perder peso já vai te ajudar muito. Porque cada movimento que você faz, o excesso de peso, ele se distribui na coluna inteira e dói muito. Então, essa associação físico e perder peso é fundamental. Bom, é sempre uma aula para todos nós, né? Uma verdadeira consulta gratuita para você aí de casa com o professor Dr. Antônio Spreusser, que vai continuar esclarecendo as nossas dúvidas através das redes sociais, @hojeemdia. Segue lá junto com a gente, daqui a pouquinho o Dr. Spreusser vai estar com você esclarecendo essas dúvidas e na semana que vem estará mais uma vez conosco. Dr. Spreusser, obrigado. Muitíssimo obrigado. Boa semana e fique com Deus. É sempre uma alegria também, obrigado. Amém.